Muito bem, iniciamos mais um programa Jogo do Poder, esse programa que com certeza já faz parte da sua vida. Eu gostaria do início do programa mandar um abraço especial para o Dr. Rodrigo Pedrosa, ele é meu vizinho, dentista. Muito bom ter você como meu telespectador, Rodrigo, fico feliz. Mandar um abraço também para toda a rapaziada da família Duarte. Tem o Rick Duarte, que fez um showzaço no último fim de semana, lá no aniversário do Dr. Mário Terra Areias Filho, que daqui a pouquinho vai falar comigo aqui, ele já está ao meu lado. Mas estive lá vendo esse show e, claro, se confraternizando com seus amigos que com certeza foram lhe abraçar no seu aniversário no último fim de semana. Também o Rodrigo Duarte, irmão do Rick Duarte, também um amigo bom que a gente tem. Mandar um abraço também especial para Simeão Tavares Rangel, ele que é do Ferro Velho, ali da BR-101, e todos os seus filhos, a Maria Ignácio, Cleiton, o Dedé, a Marta, sua esposa, todos são telespectadores especiais aqui da Mundi TV. Um abraço a todos vocês. Eu vou no início do programa entrevistar o amigo, advogado, Dr. Mário Terra Areias Filho. O Dr. Mário Filho, ele é ex-presidente do Clube de Regatas Saldanha da Gama, foi procurador também geral do município de São Francisco Tabapuana, lá na administração do ex-prefeito Barbosa Lemos. Tem muita história para contar desse período também. Procurador de carreira no município de Campos dos Goytacazes e, claro, amigo de todos. Eu vou perguntar a ele, logo no início agora da entrevista, a sua experiência como comentarista nessa apuração na Rádio Difusora da última eleição agora, do primeiro turno para o governo do estado também. Todos aí que se candidataram, ele foi lá fazer a cobertura junto da equipe da Rádio Difusora e, claro, a primeira experiência, quero saber como é que foi esse primeiro momento, o contato com a apuração, que antes só ouvinte, depois como comentarista. Doutor Mário, muito prazer em recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Um bom dia a todos da Mundi TV e dizer que foi bom entre a teoria e a prática. Teoria e a prática por quê? Eu fiz uma pós-graduação de introdução à ciência política na UNB. Então eu juntei o útil ao agradável agora quando eu recebi o convite de Barbosa Lemos, para, junto com um grupo da Difusora, poder passar um pouco a teoria e a prática nessa última eleição geral que houve no dia 5 de outubro. Mas e a percepção que o senhor teve? Antes era ouvinte, ficava em casa ali querendo saber das informações, mas não sabia como se desenrolava ali os meandres da comunicação. E o que você percebeu quando teve o primeiro contato? Gostou, não gostou, te surpreendeu? Olha, eu acho que eu estava acompanhando, eu leio 3 jornais diários, né? Eu leio o Globo, leio a Folha da Manhã e leio o Diário, e vejo várias TVs, Mundi TV, canal fechado, como a Globo News também, e a gente vai analisando. E eu, por gostar de política, fiquei analisando principalmente os últimos 45 dias. E a gente, em todos os lugares que a gente participava, a gente fazia aquela enquete ao contrário, não é igual o Ibope e nem Datafolha. E a gente via que o crescimento do Crivella a âmbito estadual era muito grande e também do Aécio Neves a nível nacional. Realmente, ali deu para se ter uma ideia de como se processa tudo que acontece lá nos bastidores. E claro, eu gostaria, antes de adentrarmos ao setor político, gostaria de saber como foi a sua passagem pelo Clube de Regatas Saldanha da Gama, que eu sou sócio proprietário, gosto muito de frequentar junto de minha família. Sempre que vou lá, fico muito feliz com todas as melhorias que foram conquistadas na sua gestão. 2 gestões, e com certeza marcou um ponto e um gol de placa durante essas 2 legislaturas, hein? Eu acho que a mentalidade de clube social hoje mudou muito. Por causa dos condomínios, né? Tanto horizontal e vertical, mudou a mentalidade. E também essa farra do dinheiro público, através dos royalties de petróleo aqui na nossa região, onde os shows de renome até a nível nacional e internacional, atrapalha muito a vida dos clubes sociais. Então isso aí, nós tivemos que mudar um pouco a vertente para o esporte. Injetamos no tênis, que é um esporte que a princípio parece ser classe A, mas não é. É um classe B e C. E fomos bem sucedidos, fizemos várias obras, várias reformas. E durante os nossos 2 mandatos, eu acredito que deu para dar uma dinâmica, tanto na parte social, administrativa e patrimonial. Eu acho que hoje o Clube de Regatas Saldanha da Gama é um outro clube perante aos outros clubes demais da região, porque não recebe verba pública,
Isso já é uma grande coisa, porque só na base do amor da diretoria e o carinho dos sócios é que dá para fazer esse trabalho. E eu acredito que agora no próximo dia 15 vai haver uma renovação do Conselho Deliberativo e foi bom a nossa gestão, porque há 4 anos atrás, você é sabedor disso, acompanhei tudo de perto. Aquilo lá estava abandonado, uma macega tremenda, não tinha lâmpada, não tinha descarga, pintura, e nós colocamos o clube em dia, até na parte financeira e econômica. E o que acontece? Hoje existem várias chapas querendo participar da diretoria, tanto do conselho da diretoria. Então, isso aí é a vitalidade para um clube de 107 anos, é dar mais vida. Pelo menos a nossa gestão deu uma sobrevida ao Saldanha. Deu um fôlego muito importante a um clube social que é concentrado no centro da cidade, a 2 minutos do centro, com uma área de lazer assim invejável, onde nós não vemos aqui por perto. É uma pequena fazenda, são 2 alqueires e meio bem estruturados dentro de Campos hoje. Realmente. É um clube que, com certeza, 107 anos de história, tem que ser preservado, respeitado e mantido. E o que eu percebi na última reunião para a eleição do Conselho Deliberativo é que algumas chapas ali estavam se aflorando, né? Tentando aí fazer com que suas ideias fossem realmente preservadas, mas eu fiquei ainda mais abismado que uma chapa que estava lá se candidatando, durante o tempo que o clube esteve abandonado, sem nenhum tipo de manutenção e preservação, nenhum deles compareciam a nenhuma reunião ordinária. Mas quando se fala em eleição de presidente para o Conselho Deliberativo, todos se apresentam. E o que pode se perceber na próxima reunião do dia 15 de outubro? Eu acho, gente, a gente não pode viver do passado, nós temos que viver do presente para o futuro. E o que aconteceu as pessoas não podem ficar com vaidade de ser diretor e não colaborar. A partir do momento que o clube está numa situação delicada, onde eu fui caçado a laços para ser presidente, e a gente teve que começar praticamente do zero, nos honra muito que o nosso grupo colocou o clube em evidência de novo e saneou praticamente todas as dificuldades que existiam. Então, hoje está fácil administrar. Então, há aquele resquício ainda de querer voltar. Mas eu acho que o sócio proprietário de Saldanha sabe separar muito bem o joio do trigo e acredito que fazer chapa com radicalismo, colocando pessoas que nem autorizou colocar o nome na chapa, pessoas mortas, entendeu? Aquilo é até um desrespeito ao próprio clube. As suas famílias também, não total então, desrespeito. É isso aí. Então eu acho que no próximo dia 15 eu convoco todos os sócios proprietários que compareçam, que vão lá votar, seja a favor ou contra, mas o importante é exercer o direito de votar e questionar depois. Porque como era antes e hoje todo mundo quer. Há 4 anos atrás ninguém queria. É votar, participar, cobrar e ficar ali acompanhando de perto. Não é só fazer o papel de sócio proprietário, deixar ali o seu voto e, na verdade, depois não voltar tão cedo. Eu peço a todos os sócios proprietários, beneméritos, grandes beneméritos, todos que têm interesse para que os 107 anos do Clube de Regatas Saldanha da Gama seja preservado, mantido de pé, apareçam. Dia 15 de outubro é o dia, às 20 horas. Apareçam, façam valer lá a sua vontade, vote, participe, para que nós possamos aí sempre valorizar uma história tão importante do nosso clube, né, Mário? É isso aí, eu acho que o Saldanha merece ter bons diretores, bons conselheiros, e acredito que vai dar tudo certo. Claro, na presidência hoje do Nélio Alves Júnior, nós temos de considerar que a sucessão foi tão boa, tão tranquila, e a manutenção também está sendo uma tônica dessa administração. Nós podemos, nas últimas oportunidades que estive no Clube de Regatas Saldanha da Gama, ver que já foi colocado piso no salão de festas, mas aqui piso de qualidade, porcelanato. Eu vi, gostei. Isso é importante, nós vemos o clube sendo investido, valorizado e, claro, sentir-se orgulhoso de ter um título do Clube de Regatas Saldanha da Gama. E vem a climatização também do salão de festas, tudo vem acontecendo, claro, paulatinamente, mas sem parar. É o mais importante. E, claro, mandar um abraço para toda a família saldanhista,
que está acompanhando a gente e que com certeza também gosta do clube, valoriza, leva suas famílias. Aproveitar e mandar um abraço especial à Adriana, sua esposa, Mário, que com certeza também foi uma guerreira ao seu lado enquanto presidente. E também ao Pedrão, né? O Pedro, rapaz, que menino esperto, também esteve lá no seu aniversário, que menino bom, menino tranquilo. Fiquei muito feliz de ver sua família lá no seu aniversário. E os amigos que participaram lá do seu aniversário, pude perceber que só apareceu ali realmente quem ama o polêmico Mário Filho. Isso foi a tônica ali da festa. Teve até, rapaz, ali declaração de amor, tudo fez direito. Músicas com dedicatória. Foi bom demais. Mário, eu depois do intervalo, né, nós vamos ao intervalo agora, nós vamos falar sobre a questão dos últimos acontecimentos das eleições agora do último 5 de outubro. Falar aí da questão do garotinho, falar também o que aconteceu em relação à sua votação aqui em Campos, percentual que eu posso dizer que não foi do agrado do garotinho, percentual de votos obtidos em Campos. E claro, falar das alianças que estão aí se compondo para o segundo turno, falar também da votação histórica do senador Romário, que conseguiu sobrepor a quantidade de votos que o próprio garotinho teve aqui na sua cidade de Campos. Vamos falar também das eleições para deputado estadual e federal e depois nós vamos fazer um balanço disso tudo. Vamos colocar isso tudo no caldeirão e começar a mexer. Mas daqui a pouquinho eu volto no segundo bloco do programa Jogo do Poder. Não sai daí. Cupins. Temos a solução. Dedetizadora Tamanduá Mirim. Mais informações www.tamanduamirim.com.br 2722-2198 99845306. Voltando ao segundo bloco do programa Jogo do Poder, esse programa que faz parte da sua vida. Aqui ao meu lado, Dr. Mário Filho, ele é advogado e, claro, vamos comentar sobre tudo o que aconteceu no último pleito. Agora, primeiro turno, para presidente, para governador, para senador, deputado estadual e federal. Fazer um balanço de tudo. Eu vou iniciar já falando sobre a trajetória do garotinho. Na cidade de Campos, claro, a sua esposa é a atual prefeita do município de Campos. Na última eleição, onde ela foi candidata há 2 anos, obteve a marca aí de 73% dos votos válidos. É importante nós fazermos esse comparativo. E já agora, 2 anos depois, o garotinho, claro, sendo apoiado pela máquina administrativa, chegou aí a marca de 38 pontos, alguma coisa, quase 39% dos votos válidos. A Rosinha não conseguiu transferir votos para o candidato a governador, seu marido, garotinho, deixando claro que a administração pública não está acontecendo a contento, não está satisfazendo a população de Campos, em especial aqui na Pedra, a dita Pedra, que é a 98, né, que é aqui o centro da cidade, e a 99 também, onde contempla também essa região.
E, claro, fazendo esse preâmbulo, Mário, o que você consegue enxergar a partir desses números da última eleição? Olha, eu acho que a gente tem que voltar lá atrás. O projeto político do Grupo Garotinho começou em 82, quando ele foi candidato a vereador pelo PT. Em 82. Nós estamos em 2014. Então, o Grupo Político de Garotinho ela tem 32 anos. Quando a gente fala de Sarney, que está há 50 anos no poder, nós temos aqui Garotinho com 32 anos também na política. No grupo político dele está há 32 anos. E da história política do Brasil e outros países, a média é de 25 a 30 anos. O poder, 20 a 30 anos é o poder auge de um político. Antônio Carlos Magalhães, Paulo Maluf, Amaral Peixoto e Tancredo Neves e outros baluartes fizeram política e os seus sucessores nessa faixa de 20, 30 anos. Então o Grupo Político de Garotinho começou em 1982, a eleição de vereador. Em 1986, ele se elege deputado estadual. Em 1988, ele se elege prefeito, quando não existia primeiro e segundo turno ainda, e ele se elegeu porque houve um racha entre a candidatura de Rockefeller de Lima, Mário Gimenez e Jorge Renato Pereira Pinto. Eis que surge Garotinho. Com o apoio do Brizola. Com o apoio do Brizola, rachou e ele levou a eleição. Se houvesse segundo turno naquela época, Garotinho poderia nem ter sido eleito prefeito de Campos. E de lá para cá, ele fez o sucessor Arnaldo Viana, ele fez o sucessor... Mas antes disso fez Sérgio Mendes. Fez Sérgio Mendes, fez Arnaldo Viana, e o Mocaibe é o filhote dele, e outros também, né, que foram filhotes dele também. Ele voltou à prefeitura, não apareceu no primeiro governo, na primeira eleição da Rosinha, por causa do seu desgaste. No segundo eleição de Rosinha, ele compareceu. Agora, mas timidamente ele apareceu. Agora, uma coisa que tem aqui que ressalvar. Aqui na 98 e na 99 ele não aparecia. A 98 Guarulhos, Morro do Coco e a região Ururaí, norte. Santa Cruz, Morro do Coco, Santo Eduardo, Santa Maria, Travessão, ele sempre foi forte. Agora, a cidade em si, a 98 e 99, desde a eleição de Rosinha, a primeira eleição em 2006 e 2010, ela não foi bem sucedida na 98 e 99. E comprovou-se mais ainda agora foi mais Garotinho acentuado. Com esses 38% no município. E foi mais acentuado na Pedra. Mesmo que tenha várias obras que estão sendo feitas e que não terminaram ainda, houve um desgaste natural do grupo. Outra coisa que a gente tem que analisar é o número de candidatos a deputado federal e estadual ligado a eles com a base em campos e região. Tudo capitaneando votos para ele, não para os candidatos. Verdade. Tanto é que só ganhou a eleição, timidamente, eu acho, Feijó, 47 mil votos, com toda a estrutura dele no Estado, estava cogitando 80 mil votos. 47 mil votos no Estado para ele só foi porque a Clarissa, que calculava 500 mil votos, mas com o desgaste do pai, que não chegou no segundo turno, ficou com uns 320 mil votos. Ela também sentiu o desgaste do pai, tanto é que ela não foi a primeira colocada no Estado do Rio. Estadual, nós temos o Bruno Dauaire, que não é uma cria do grupo político de Garotinho. Alberto Dauaire foi 7 mandatos, deputado estadual, foi secretário de governo, foi vereador, foi prefeito de São João da Barra. O pai, Betinho Dauaire, nunca foi bem sucedido em eleição de deputado estadual, nas 2 vezes, mas ganhou 2 eleições para prefeito de São João da Barra. Agora, tem uma coisa interessante. O Bruno Dauaire, dentro de São João da Barra, ele não foi o primeiro colocado. Verdade, não foi ele bem foi votado. Primeiro colocado em São Francisco, no antigo sertão de São João da Barra. E foi bem colocado aqui, porque a gente via na rua, no liceu, na escola técnica, ali quando a gente fala do liceu e escola técnica, IEPAM, onde tem 98 a 99. Uma garotada, uma juventude, sem compromisso partidário, trabalhando muito para o Bruno Dauaire. O Bruno Dauaire foi uma revelação.
Não foi uma afirmação do grupo de Garotinho. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que ressaltar. E João Peixoto já era um trabalho antigo, João Peixoto já no 4º mandato dele, sempre trabalhou com um partido pequeno, sempre foi nominatas fortes, não só para deputado, para ele se eleger, mas também para vereador. Todo município ele sempre faz uma lista de nominato com bons nomes, sempre elege vereadores. Então, João Peixoto e Bruno Dauari, foi isso. Os demais candidatos marcaram apenas presença. Federal também, Feijó, e Clarice, que não é a base de Campos. Não se elegeu por Campos. Ela teve voto em Campos, ela não se elegeria por aqui. Então, essa foi a razão. Agora, há de ressaltar também que a oposição de Campos ainda está muito fraca, mesmo com todo o desgaste do grupo de Garotinho. Está muito fragilizada, um discurso ainda sem São coesão. São muitos partidos pequenos e os próprios partidos grandes não têm autonomia de voo para enfrentar 2016. Vão ter que deixar a vaidade de lado vários candidatos para poder provar que uma eleição municipal é uma eleição muito radical, existe um barril, cada família tem um candidato, cada local de trabalho tem um candidato, amigos, etc. Cada rua tem 2, 3 candidatos. Então é uma eleição muito bairrista, então é uma eleição dura de vereador e prefeito. Mário, a oposição é fraca ainda em Campos, perante o grupo Garotinho, que tem a máquina na mão, que é a Prefeitura de Campos. Antes de adentrarmos ao assunto da próxima eleição, eu gostaria de fazer um preâmbulo aqui ao candidato João Peixoto. É importante lembrarmos que ele vem aí de vários mandatos, mas houve uma ruptura de mandato em 2002. Foi justamente no período que ele se aliou ao Garotinho. Por conta de Garotinho gostar de fazer essa pulverização de candidatos para capitanear votos para ele, acabou fazendo que o deputado estadual João Peixoto, naquele pleito, não fosse eleito. E ali foi a primeira oportunidade, o primeiro amargor, o primeiro dissabor que o deputado estadual João Peixoto sentiu ao se aliar ao Garotinho. Ele antes vinha tentando carreira solo, quando ele se aliou, ele teve esse dissabor, depois ele migrou novamente para o seu caminho, saindo da Barra da Saia do Garotinho e vindo a se eleger novamente. Você acha que o deputado estadual João Peixoto já percebeu que se aliar ao Garotinho é um prejuízo? Eu acho que o perfil do eleitorado de João Peixoto é diferente. E isso aí trouxe realmente esse prejuízo eleitoral para João Peixoto. Mas ele é sábio, ele conseguiu dar a volta por cima, manteve em evidência quando não estava com mandato como secretário de Agricultura de Campos. Então ele ganhou um know-how mais local, porque ele pingava voto em todo o estado, mas Campos também não tinha aquela expressiva votação, ele tinha em São Francisco, terra dele, mas eu acho que ele deu a volta por cima. Realmente, o deputado João Peixoto pode-se dizer que é um deputado guerreiro. Ele realmente faz valer o trabalho de formiguinha que ele faz. Trabalha os 4 anos do mandato, ele trabalha todo dia. Sábado, domingo, feriado, não existe para ele. Ele vai a Miracema tomar café, almoça em São João da Barra ou São Francisco, janta em Rio das Ostras. Ele não é brinquedo, não. A gente tem que dar a mão palmatória. Mas, voltando à questão dos estaduais, eu gostaria de saber a questão do Bruno Dauari em especial, que o amigo acabou aqui trazendo à tona uma informação que realmente muitos ainda não perceberam, que o Bruno Dauari não é cria do grupo. É um nome trazido lá da localidade do município de São João da Barra, vindo um grupo paralelo, né, dos Dauari, do Alberto Dauari, do Betinho Dauari e sua família. E é interessante lembrarmos que o grande apoiador, o grande incentivador, seja moralmente, seja financeiramente, não faltou estrutura em momento algum para a campanha do Bruno Dauari, vindo do filho do Garotinho, Vladimir Garotinho. Esse sim foi o grande patrocinador, o patrono da campanha do Bruno Dauari, deixando com que o Pudim ficasse em segundo plano e não chegasse a ser eleito. O Bruno Dauari vai se comungar, vai se encaminhar com esse grupo, pelo que está sendo mostrado aí, ainda não assumiu nenhum mandato, mas lá pelas tantas ele tende a migrar com outro grupo. O que você enxerga sobre esse momento? Eu acho que ele tem um compromisso com o Vladimir. Eu acho que o Vladimir, como então presidente do PR em Campos,
ele poderia trazer um pouco de conflito para o pai, como era Clarissa. Clarissa já era deputada estadual, ficou mais fácil colocá-la como deputada federal. E para fazer a dobradinha do filho estadual e federal, é aquela ciumeira de político. E poderia trazer prejuízo a Garotinho. Ele tirou do jogo o Vladimir e ele, pela amizade, vendo um futuro promissor do Bruno, injetou. Isso aí criou até um pouco de atrito entre cabos eleitorais com o Pudim, que é amigo da família, ligadíssimo, inclusive na propaganda do TRE, eu sou o candidato da família Garotinho. Então isso aí criou uma certa animosidade, porque muitas pessoas achavam já o Vladimir uma nova liderança, não só uma nova liderança, por ser uma pessoa muito íntegra, um bom rapaz, mas que é filho de Garotinho, de Rosinha, e é um novo alento. Então, acho que isso aí atrapalhou um pouco as pretensões do deputado Pudim e influenciou bem aquilo que faltava ao Bruno Dauart, aquela estrutura, eu acho que o Vladimir cobriu. E realmente veio a trazer prejuízo ao próprio grupo, né? Trazer um novo nome que ainda não comungou durante algum tempo para ser experimentado e realmente... O nome de tradicional família, de política, já, né, de São João da Barra. Mas ainda não tinha caminhado com o grupo para poder experimentar. É um jovem advogado, mas tem um futuro promissor. A bela votação dele merece parabéns, porque eu, quando rodei no dia da eleição, eu vi várias pessoas conhecidas, pessoas até que não são ligadas nem a partido político, a vínculo político, assim, trabalhando no amor. Eu achei muito interessante. Realmente foi A eleição dele faz lembrar, há 2 anos atrás, a eleição de Rafael Diniz para vereador. Realmente. Muita gente trabalhou para Rafael Diniz há 2 anos atrás, porque seu Zezé Barbosa tinha falecido, avô dele, o pai dele, Sérgio Diniz, também tinha falecido. Então, muitas pessoas trabalharam no amor para que Rafael se elegesse vereador e mantivesse a família Barbosa em evidência aquela na chama política. Acesa, né? E o que aconteceu também com o Bruno, que a gente rodou várias sessões eleitorais e via pessoas trabalhando também no amor. Não precisando até da estrutura do Vladimir. Mas está de parabéns. Acho que foi uma revelação. Também gostaria até de aproveitar e externar aqui os nossos parabéns pela ascensão aí do deputado estadual Bruno Dauart. Revelação. É importante lembrarmos. E o Pudim? Agora, até dia 31 de dezembro de 2014, com mandato, após isso, já vem a ficar sem mandato. Vê alguma colocação para ele aí no grupo? Quem sabe um secretário de governo, alguma coisa assim? O Pudim é uma excelente pessoa. O primeiro emprego de carteira assinada dele foi no posto do meu pai, que sempre fala isso. É meu companheiro de juventude. Eu acho que votei nele, fiz a campanha para ele. E eu acho que o Pudim, assim, é uma excelente pessoa, mas eleitoralmente ele sempre foi um pouco pesado. Ele só vai no tranco. E Garotinho sabe disso. Injeta nele, mas ele, na última eleição estadual, ele ficou como suplente. Se a Verônica Costa não ganha para vereadora, ele não teria assumido. Tanto é que a Verônica Costa agora já está apoiando o Pezão. Verdade. Uma coisa interessante falando nisso, o Jair Bittencourt, que foi prefeito de Itapiruna, que estava fazendo dobradinha, é do PR, estava fazendo dobradinha com o Feijó, no dia seguinte da eleição, fechou o apoio com o Pezão. O Pezão já está do lado de lá. Entendeu? Então, são coisas que a gente tem que analisar. O companheiro Pudim não. O companheiro Pudim sempre foi fiel ao grupo Garotinho. Não foi feliz, teve uma boa votação. Boa votação. É claro que o Bruno Dauart pode ter influenciado ele, mas há outros lugares que ele teria mais votos, em outros lugares do estado do Rio, ele não foi bem sucedido. Realmente. Eu gostaria agora de fazermos um balanço sobre a eleição de governador em números. O candidato Pezão, que foi ao segundo turno, fez 3.242.514 votos, tendo aí 40,57% dos votos válidos. Já o Crivella teve 1.619.165 votos, marcando aí 20,2% dos votos válidos. Já o Garotinho
teve, no total, 1.576.511 votos, batendo a marca de 19,7% dos votos. Já o Lindbergh, ele teve 798.897 votos, batendo a casa dos 10%. Já o Tarcísio Mota teve 712.734% dos votos, marcando 8,9% dos votos válidos. É importante lembrarmos que o Pezão e o Crivella são os candidatos que estão no segundo turno. Agora começou os acordos, começou a dança das cadeiras em relação a quem vai apoiar quem. O Pezão, claro, conseguiu trazer para o seu lado o candidato Romário, né? As últimas notícias trazem que o Romário ele teve 4.700.000 votos aproximadamente no estado. É uma boa aquisição, é importante lembrarmos. Já o Pezão, ele teve aqui vários apoiadores no estado, em torno de 72 prefeituras, 72 municípios apoiando dos 92. É importante lembrarmos que desses 72, mais de 10 são do PT, que hipoteticamente deveriam caminhar com o candidato Lindbergh, que não acompanha. Ele, nesse segundo turno, Lindbergh está apoiando o Crivella. Já os deputados do PT, que deveriam ser de sua base, estão apoiando o Pezão. Começou essa dança das cadeiras. O candidato Crivella, onde eu queria chegar, ele garantiu o apoio do deputado federal Garotinho. Será que ele fez uma boa escolha em tentar aí o apoiamento do candidato Garotinho, vendo aí que os dois somados, a soma dos dois, não chega à casa dos 40%, que foi o que obteve o candidato Pezão? Será que aqui em Campos, em especial, quem votou em Pezão repete para o segundo turno? Quem votou em Crivella, quer dizer, quem votou em Crivella repete a votação já com apoiamento do Garotinho? Eu acho que a ascensão de uma candidatura não é a de Crivella, e sim a de Pezão. Por quê? Garotinho ficou 3 meses em evidência em primeiro lugar. Quando chegou na reta final, caiu para terceiro. E quem começou com 4% e chegou lá em primeiro foi o Pezão. Então, ele ascendeu. Já o Crivella, diferença de menos de 50.000 votos para Garotinho. Já era esperado, seria no Photoshop. E realmente foi. Mas não quer dizer que ele vá conseguir, Garotinho vai conseguir passar os votos que ele teve. Capacidade de transferência, né? Porque não existe fidelidade partidária. Eu estava falando, a vereadora do PT, a Verônica Costa, ela é do PR, já está apoiando o Pezão. O Jair Bittencourt, que é do PR, aqui de Itapiruna, já está com o Pezão no dia seguinte. Então, e eles eram Garotinho. Não quer dizer que quem vai votar no Crivella, já estão com o Pezão. Então, o poder de transferência é dificílimo. Tem um desgaste. Os candidatos que perderam não querem saber de política. Os candidatos que ganharam querem renegociar. Segundo turno, a conversa é toda diferente. Então, é muito difícil. O Lindbergh, não sei para que veio o candidato. Porque ele não teve a liderança do PT. Várias prefeituras apoiaram descaradamente o Pezão. O Lula quis levantar para dizer que ele tinha prestígio e elegê-lo, também não provou nada. Então, ele pode juntar Garotinho, pode juntar Lindbergh, os outros pequenos. Eu acho muito difícil a eleição, porque o Pezão está em ascendência, tem a máquina na mão, estadual, que conta, tem o maior número de federal, estadual, teve o maior número de partido, teve o maior tempo de rádio e televisão, agora no segundo é rachado, mas ele já está mais solto, fez um papel de humilde durante a campanha, pode até ser que não seja, não conheço pessoalmente, mas ele provou humildade, apanhou durante 3 meses de campanha. Apanhou calado. E chegou em primeiro lugar. Eu, esse final de semana, estive em Friburgo e conversei com o garçom, conversei com o rapaz do hotel, pessoas conhecidas minhas em Friburgo, e lá, te garanto, 80% está com Pezão. E propaganda também só via de Pezão serrano. E olha que
foi uma região sacrificada por causa da enchente, que houve aqueles problemas há 3 anos atrás. Lá em Friburgo, né? Em Friburgo. E eles, o governo do estado está fazendo obra lá e ele está com uma marca muito boa. Ele ganhou no primeiro turno e vai aumentar a raia do Crivella contra o Crivella no segundo turno. Então isso aí já é a prova. Aqui em Campos mesmo, a votação de Crivella foi estupenda. Dentro do Reduto de Garotinho, com Rosinha, prefeito de Campos, no segundo mandato, ele teve uma votação surpreendente. E vai aumentar. A tendência é aumentar. Porque pelo círculo lá de carros aí, a gente está vendo propaganda à vontade do Pezão. O cara, quando bota um adesivo no carro... É porque vota. É que vota. Então, ele está botando a cara na reta. Então, eu acho que isso aí vai dar um gancho muito bom. Acho muito difícil tirar a eleição. Só se houver um acidente de percurso, acho difícil. Essa altura do campeonato é muito difícil. Pode cair um avião, um helicóptero, ninguém sabe. Mas a gente acredita que o Pezão vai chegar lá no segundo turno. Muito bem. Final do segundo bloco. Aqui o segundo bloco do Jogo do Poder. Não sai daí. Daqui a pouquinho eu volto. Doutor Mário Filho aqui ao meu lado. Tem muita coisa pra gente conversar ainda. Não sai daí. O esporte ajuda você a enfrentar desafios, dar o melhor de si, se superar. No esporte, todos podem ser vencedores. Todos mesmo. O governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando a prática de esportes paraolímpicos para estudantes brasileiros. Em parceria com as secretarias estaduais, promoverá o maior evento paradesportivo escolar do país. Acesse o site do Atleta na Escola e veja como se inscrever. Ministério da Educação, Governo Federal. O Pronatec está levando qualificação profissional para mais de 6 milhões de jovens e trabalhadores. E até o final deste ano serão 8 milhões. O caminho de oportunidades de crescimento profissional está aberto para você. Acesse o site do Pronatec e conheça as oportunidades na sua região. Pronatec. Cada brasileiro que cresce faz o Brasil maior. Ministério da Educação. Governo Federal. Terceiro e último bloco do programa Jogo do Poder. Aqui ao meu lado, Dr. Mário Filho, conversando sobre muita coisa. Dr. Mário Filho, eu gostaria de saber o seguinte, fazendo aqui um comparativo com a votação do Romário e o Garotinho. Claro, cada um na sua esfera, um candidato a senador, outro candidato a governador. Mas se considerarmos o número de candidatos envolvidos, poderíamos dizer que a briga foi igual. Claro que um teve aí 8 candidatos a governador e o outro também em torno de 6, 7 candidatos a senador disputando a mesma vaga. Então não foi uma questão aí de uma disparidade, um fenômeno que realmente aconteceu em Campos em relação à quantidade de votos que o Romário teve para senador em Campos, batendo a casa de 106.953 votos. Já o Garotinho, com a sua esposa apoiando a todo vapor com a máquina administrativa, bateu a casa de 96.584 votos aqui no município de Campos. Podemos dizer que o Garotinho não está mais nessa questão de ser querido pelo povo? O que está acontecendo com o candidato Garotinho? Olha, eu acho que existe uma diferença. Primeiro que os dois disputaram, foram eleições majoritárias. A eleição de senador é majoritária, né? Que é uma vaga, é majoritária como uma vaga também para governador. Então, nesse aspecto, o número de candidatos para governador e senador praticamente foram idênticos. Então, foi uma eleição majoritária. E o Garotinho hoje não é mais um fenômeno político, como foi alguns anos atrás, quando chegou em terceiro lugar na presidência da República. Ele hoje já não é. O Romário é um fenômeno político. Ele disputar o César Maia, que foi deputado federal, secretário de Fazenda, prefeito do Rio, atualmente vereador do Rio, dono do DEM, com um filho deputado federal,
com toda a estrutura, conhecido do estado todo, no Brasil todo. Romário, que era um jogador de futebol, virou deputado federal. Deu sorte, mas a estrela dele é muito grande, porque o Brasil não ganhou a Copa do Mundo. E ele é bem assessorado, ele fez a lei da síndrome do Down, ele tem a filha com esse probleminha, ele bateu muito na CBF, na FIFA. Arrumou uma briga com o Ricardo Teixeira. E ele é bem articulado na parte de esporte, e deu sorte. Ele teve estrela, né, a sorte, foi bem assessorado em termos de mídia, e desde o início ele disparou e os outros candidatos a senadores não acompanharam. Já o Garotinho, com a sua experiência, ele ficou em primeiro lugar praticamente a campanha toda. Só foi mancar no dia da eleição com o Crivella por menos de 50 mil votos. Qualquer pesquisa de Ibope, de GEP, etc., quando falava o nome dele, era mais fácil, já conhecia o nome de Garotinho. Então, qual o candidato? Garotinho. Mas quando vinha o índice de rejeição, ele não conseguiu baixar o índice de rejeição. Isso aí ficou provado durante os 3 meses de campanha. Acho que o Romário tem pretensões de ser prefeito ou até governador do estado do Rio, mas tem que se estruturar bem, senão pode cair também no limbo da história. E o que você acha em relação a Garotinho? Pode-se dizer que ele perdeu essa eleição para o segundo turno dentro de casa? Foi Campos que determinou esse fiasco que aconteceu em relação à sua queda para não ir ao segundo turno? Ele perdeu porque deixou de fazer o deverzinho de casa aqui em Campos? Eu acredito que os 34 anos, 32 anos do Grupo Garotinho, desde 1982, quando ele foi candidato a vereador pelo PT, até agora como deputado federal, eu acho que Garotinho ele é uma grande liderança política de Campos, levou o seu nome não só em âmbito municipal, mas em âmbito estadual e nacional, só que existe o desgaste natural. Fez a sua esposa sucessora no primeiro turno, mas política é uma evolução. Já dizia Magalhães Pinto, né, que a política é igual a nuvem, uma hora está num lugar, quando você olha daqui a pouco, a cidade está em outro lugar. Muda todo dia, toda hora. Envolve administração, envolve dinheiro, envolve intriga, fofoca, boato. É muito difícil você ficar em evidência direto. Tem os altos e baixos. Hoje o Garotinho está um pouco na fase baixa. Mas ele pode dar a volta por cima, porque tem muitos seguidores dele. Acho que essa diferença pode ter sido em Campos realmente, porque dentro do reduto, ou ele não acreditou. Teve uma pessoa conhecida minha que até falou, poxa, ele botou um bombeiro como vice-governador, o Pezão botou o senador Dornelles, foi deputado federal muitas vezes, foi senador, é senador ainda, chefe da Receita Federal, é um homem que trabalhou muito pelo interior, e ele botou um bombeiro, foi líder de greve. Ele pegou, botou a Lília Sá, que é deputada federal de Rio Bonito, daquela região, mas não tem um destaque para ser candidata a senadora, com Romário, César Maia. Então, ele acreditou muito no taco dele. Bem como ele fez uma ligação com o PROS e com o PTB, 2 partidos pequenos, teve pouco tempo de rádio e televisão. Ele acreditava que no segundo turno, com o tempo rachado com o Pezão, ele poderia se destacar. Só que ele não combinou com o eleitorado. Esqueceu de combinar com o eleitorado. E aí, ele hoje está amargando esse viés na carreira política dele, mas que ele pode dar a volta por cima. Claro que ele vai ajudar mais a prefeita Rosinha, agora nos 2 últimos anos aqui em Campos, e pode até fazer o sucessor. Existem nomes aqui do quadro do PR, como Pudim, o deputado estadual Pudim, até dia 31 de dezembro, ele é deputado estadual. Tem o professor Suledil Bernardino, tem o presidente da Câmara, Edson Batista, Mauro Silva, Eduardo Crespo, tem tantas lideranças aí, jovens, que podem ser candidatos a prefeito, mas ele vai ter que reorganizar. Ele pegou muita gente que era ligada a Mocaibe, a Arnaldo, e esqueceu daquelas pessoas que ajudaram a ele. Uma pessoa até falou, poxa,
Hoje você só vê carro de bacana com adesivo de garotinho. Antigamente a gente só via Brasília, Corcel, Chevette, Fusca. Então muitas pessoas que votaram em garotinho, hoje não estão votando mais. Não porque não gostam de garotinho, de rosinha, mas é desgosto, decepção de vestir a camisa no dia da eleição, comer pão com salame e chegar lá e ver pessoas que eram do outro grupo, criticavam, e hoje estão no poder de mando, em secretarias de porte da cidade. E eu acho que essa votação do voto consciente, que é o voto da pedra, 99 e a 99, pela terceira vez consecutiva, isso aí é um motivo de reflexão Vem amargar para aí. o Antony Garotinho. Mas ele ainda é uma liderança. Acho que ele tem todo o potencial ainda, por ser um jovem, tem 54 anos, ainda é um jovem, tem um conhecimento, mas tudo tem que ter aquela reciclagem. Às vezes ele acreditou no taco dele, mas esqueceu, como diz aquela história do Garrincha, né? Será que combinou com o adversário? Muitas vezes não ouve ninguém, né? Faz uma política só do eu sozinho, sem ouvir os companheiros que estão à volta. Muitas vezes uma ideia que se coloca pode mudar toda a trajetória da caminhada, e quando se toca nessa maneira que não se ouve ninguém, realmente fica mas difícil. a política é muito dinâmica. Eu acho que ele, terminando o mandato dele de deputado federal, a filha dele é deputada federal, ele é o presidente do partido a nível estadual, ainda é uma liderança partidária, né? E ele tem certa influência, vai depender de quem vai ser o presidente da República. Eu acredito que a Aécio hoje é a bola da vez, porque está igual o Pezão, está ascendente. Ninguém acreditava, era todo mundo acreditava em Garotinho com o Pezão, todo mundo acreditava em Marina com Dilma. E veio o Crivella e veio o Aécio. As zebras chegaram no segundo turno. E a Aécio hoje não só está dando as pesquisas, você pode ver pela propaganda de rádio e televisão, a vibração dele está muito maior. A Dilma tem que explicar toda hora as bombas que estão aparecendo desde a época do governo de Lula. E está querendo colocar no FHC a culpa do PSDB, e ele está conseguindo driblar, pegou a Marina, pegou vários governadores, e ninguém acreditava no Paraná, Beto Richa está apoiando o Aécio, o Rio Grande do Sul está apoiando o candidato do PMDB, o Sartori está apoiando o Aécio, e aí aqui mesmo no estado do Rio tem o movimento do Aécio, mistura de Aécio com Pezão e tal, e Minas, se ele tem mais 2 dias, ele virava, o candidato dele chegaria de segundo turno. Tem na própria Pará, que eu tive lá no final de setembro, e lá estava acirrado, a gente via que o Jatene estava perdendo força do Helder Barbalho, que não usa o sobrenome do pai por causa do desgaste, mas agora o Jatene já está dando a volta por cima. No Amazonas está dando o segundo turno, e Pernambuco, que ele conseguiu o apoio da viúva e da família Campos, onde ele não teve voto no Nordeste. Então, eu acho que o próprio ACM perdeu a eleição, o candidato do ACM perdeu a eleição na Bahia, mas está reestruturando. No Espírito Santo, Paulo Ratug está com a Aécio, então mudou. E tem São Paulo, que querendo ou não, é o maior potencial de voto, que o PSDB fez o Serra e fez o Alvo. Né? Então, eu acho que a eleição do Aécio tem tudo para, se não houver nenhum acidente de percurso, nenhum aeroporto na família e tal, eu acho que ele tem grandes chances. Vai ser uma eleição dura, mas que pelo o resultado surpreendente em 6 estados, que eram marcas, já contas certinha do PT, o Rio Grande do Norte, que tem o presidente da Câmara, que estava liderando e foi para o segundo turno no Rio Grande do Norte, Henrique Alves. Então, isso aí, o Tasso Gereissati voltou ao Senado, o PSDB estava morto no Ceará, mas fez Tasso Gereissati senador. Deu uma sobrevida ao partido, né? Flávio Dino, primeiro comunista a ser o governador do Maranhão, derrubou 50 anos da família Sarney. Então, se você pegar cada estado, houve uma mudança. Goiás vai ter segundo turno. Então, Brasília. Então, vários cantos do Brasil que não acreditava ter segundo turno, que daria primeiro turno no PT, mudou a história. Então, criou no mínimo 6 estados palanque para Aécio, que ele não teve.
Então isso aí. E mais o apoio da Marina e principalmente da família do Eduardo Campos, que está enraizado ali no Nordeste, onde o PSDB não tem uma estrutura partidária boa, mas vai usar o nome do Eduardo Campos. Realmente, esse fato, essa morte trágica do Eduardo Campos, com certeza não chegaria ao segundo turno se a trajetória dele continuasse normalmente, se não fosse aquele acidente, né? Isso aí já era previsto, ia ser Marina, Aécio e Marina, Aécio e a Dilma Rousseff. Não estaria o Eduardo Campos cotado para o segundo turno, mas com essa perda irreparável por parte da morte do Eduardo Campos, veio uma ascensão importante da Marina, veio a despontar aí nas pesquisas e, claro, é importante lembrar que nós devemos sim valorizar a passagem dele pela política. Houve várias conquistas para o Nordeste graças à sua atuação e a importância da sua família nesse momento declarando apoio ao Aécio. Eu, particularmente, vejo que essa próxima eleição também pode se delinear com a vitória do Aécio. É o que está se mostrando, né? Isso aí é uma tônica, não precisa ser expert no assunto, que se não houver nenhum erro de percurso, não é isso, Mário? Nós estamos ainda faltando praticamente 15 dias, né? Menos de 15 dias. Pode se desenhar dessa forma se não houver nenhum acidente. 10 dias ainda, oficialmente de campanha ainda. Então, pode acontecer algum acidente de percurso. Mas acredito que tudo tem a da Aécio 45 e o Pezão 500. Mário Filho, em relação ao candidato Crivella em especial, vamos voltar agora a fita um pouquinho, né, já no encerramento do programa. O Crivella tem como seu patrono e patrocinador e tio, né, que é o Edir Macedo, que é presidente da Igreja Universal do Reino de Deus, onde ele é bispo, né, o Marcelo Crivella, ele é bispo da igreja, e tem ali o seu tio como seu patrono e incentivador político. Se vê aí algum tipo de rejeição ou baixa preferência por parte do eleitorado católico em relação ao Crivella por conta desse evento? Muitas pessoas, acho que católicos e outras religiões, que votaram em Garotinho, de Berg e outros, Tarcísio, que foi também... Eu não acredito que o Tarcísio tenha sido um fenômeno. Tarcísio foi um acontecimento que ele se deu muito bem no debate, no último debate da Globo, e ele aproveitou o voto do protesto. Ele foi no voto do protesto. Não acredito que fenômeno foi Romário. Tarcísio não foi fenômeno. Foi o voto do protesto, voto branco, nulo, virou Tarcísio. Canalizou para ele. Tanto é que na Zona Sul, o Garotinho chegou atrás, Tarcísio, com todo o nome de Garotinho, com 4 anos de governo de Estado. Mas eu acredito que o Crivella não tem um discurso firme. E o palanque dele são as igrejas do Reino Universal, a estrutura midiática, né, que tem rádio, jornal e televisão, do tio. Agora, não é uma candidatura firme. Eu não acredito também que ele vai carregar votos. E o discurso dele, o programa de governo dele, mesmo que ele tenha contratado pessoas já de renome, fica um pouco a desejar ainda, para que possa dizer que ele é um candidato de peso para enfrentar o candidato Pezão, o atual governador. Realmente, até porque ele está na metade do mandato dele de senador. Se vier a perder a eleição, prejuízo algum, porque ele volta a ser ministro da Pesca, é importante lembrarmos. A gente não quer botar uma pulga atrás da orelha. Essa campanha do Lindbergh e Crivella, eu acho que prejudicou muito o Antônio Garotinho. Isso aí eu acho que veio de Brasília. As candidaturas piratas para atrapalhar o próprio Porque Garotinho. Lindbergh tem mais 4 anos no Senado. Crivella tem mais 4 anos no Senado. Então, na realidade, a Dilma, o Lula programaram 4 candidatos para puxar voto para a Dilma. Ou seja, Lindbergh, do PT, Crivella, né? Da base aliada? Da base aliada, PMDB através de Pezão e Garotinho da base aliada também do PR. Eram 4 candidatos oficialmente trabalhando com Dilma. Então, isso aí, sendo que 2 não tinham nada a perder. Quem tinha a perder era Garotinho, que tinha um mandato de deputado federal. Os outros 2 têm 4 anos de mandato para o Senado. Jogando de graça. Então, o que vai acontecer agora, não perde nada. Ele pode voltar a ser ministro aí. Se a Dilma ganhar, volta a ser ministro da Pesca. E Edir Macedo as benesses. Com certeza. Da igreja. Então, isso aí
Foi um estudo feito. Acho que o garotinho, pela inteligência, a sagacidade dele, também tem que analisar esse lado. Acho que ele ficou um pouco a desejar. Ele foi preterido, já o Poder Central de Brasília já fez isso aí, já com uma certa maldade. E acabou limando o garotinho ele também. Então, isso aí tem que ser analisado desse lado. E o eleitor de Campos também tem que analisar um pouco isso também. Será que o Crivella é uma opção? Mesmo que o garotinho esteja apoiando? Será que ele não foi pau-mandado para tirar o garotinho do páreo? O Lindbergh não veio também para tirar o garotinho do páreo? Candidaturas piratas, né? Entendeu? Então isso aí que tem que analisar. Eu acho que o Crivella, o discurso dele não é convincente. E as críticas dele do primeiro turno agora estão caindo em vão nos debates. Ele não está indo a todo debate, onde não está interessando. Não é porque ele está interessando, porque ele não tem discurso, ele não tem documentos, ele não tem base para discutir certos assuntos. Então ele está faltando e ele está contando com o apoio da igreja. Cada igreja desse é um palanque para ele. É uma usina de votos. Né? Isso aí e arrecadando também para ele. Então nós não podemos misturar religião com política. Acho que religião, política, futebol, cada um tem sua paixão, mas a razão tem que se sobrepor, porque, infelizmente, a Igreja Católica ela tem uma influência política muito grande nos bastidores. Mas dos movimentos sociais ela impõe. Mas ela pede sempre, isso eu estudei desde a época da PUC, quando eu fiz direito canônico, existe uma coisa muito interessante. Ela não gosta que os padres tenham mandato eletivo, para não misturar política com religião. Ela pode ter uma influência política na sua base, no lado social da igreja. O trabalho religioso não pode ser confundido. Já a Universal é 100% política. Você pode ver que a Igreja Batista, o pastor Heber foi candidato e pediu licença de ser pastor, que é o certo. Não pode misturar a estação, né? E isso tem que ser analisado friamente. O eleitor de Crivella não pode ir na empolgação. Porque Garotinha está apoiando, Lindbergh está apoiando. Tem que ter uma certa cautela, já que o segundo turno é uma eleição mais de voto apurado. Você falou uma coisa muito interessante, Mário, a respeito da Igreja Católica. Fazendo uma pesquisa, eu acabei lendo de que a Igreja Católica, a Central, o Vaticano, fez um estudo minucioso sobre a atuação do padre Marcelo Rossi em relação à sua ascensão e capitalização de novos fiéis, graças àqueles cultos, né? Aquelas igrejas lotadas, parecia mais um espetáculo ali que era promovido com cantorias e com tudo aquilo, e o padre Marcelo Rossi acabou tendo que parar aquele tipo de prática e, claro, se percebeu ali uma ascensão e crescimento da Igreja Católica, o que até então se via somente o decréscimo do número de fiéis da religião católica. E o padre Marcelo Rossi acabou fazendo com que se estendesse esse momento de ascensão. E a Igreja Católica fez um estudo minucioso durante 10 anos e fez com que ele parasse aquele tipo de prática. O padre Marcelo Rossi entrou em depressão, a gente sabe de todo o episódio. Mas só que os meandros do que realmente aconteceu a fundo ali, ele não diz. Se você perceber direitinho, ele não fala. Deram uma puxada no freio de mão dele, porque estava começando a misturar as estações, estava se parecendo mais... Hoje tem padre sertanejo na Você viu na televisão? Eles estão dando outra... Uma repaginada. Uma outra conotação, né? Mas é uma coisa interessante. A gente vê por Campos mesmo, nós temos 2 padres aqui que deram uma mexida muito grande na Igreja Católica. O padre Muriel do Gasparetti, que era da Catedral, que movimentou junto com a Auxiliadora, a Igreja de São José Tadeu, agora está no Sagrado Coração, na rua Riachuelo. A igreja, ela mexe. Tá uma mexida para ver se a coisa... o convento do Padre Nelson, que a própria irmandade dele já está, e não pode ficar mais de 4, 5 anos em uma igreja só. Numa igreja. Já vai mudar para Minas ou Goiás, onde é a irmandade dele, a congregação dele. E ele fez um trabalho excelente no convento Padre Redentorista. Na Rua do Leão, né? Mas na Rua do Leão, e já houve essa mudança. Há uns 10 anos atrás teve o Padre Anthony também,
que era lá na igreja de Saco. Antônio Palamatac? Antônio e Top Palamatac, né? E ele depois houve um cisma aqui na igreja, ele foi lá para o parque Nova Brasília, levantou aquela igreja, depois foi para o Paraná, e a igreja, ela analisa muito, como aconteceu com o padre Marcelo Rossi, analisa e vê onde está, dá uma trava ou manda para outra comunidade, por isso que ela não gosta de envolver politicamente, ela não gosta de ver diretamente padres na política. Realmente, isso é uma tônica da Igreja Católica. Isso que tem que ser analisado, a parte religiosa. E outras também, a Igreja Adventista, as igrejas evangélicas elas estão muito, protestantes e evangélicas, estão muito sim, enraizadas de política. Né? Então, mas tem algumas que ainda têm uma certa influência. Preservam, outras não, né? O rito, ainda tem algumas coisas interessantes. Mário Filho, eu gostaria de agradecer ao amigo por ter vindo aqui e nós discutirmos todos esses assuntos e, claro, deixar a Mundo TV à disposição para quando o amigo quiser fazer qualquer tipo de comunicado aqui, deixar à disposição que aqui é a sua segunda casa. Eu queria agradecer ao Mundo TV, você, Chay, toda a equipe, e dizer que realmente política é um negócio muito apaixonante, não só a teoria, como a prática também, que cada eleição é uma eleição, e dizer também que o eleitor, no próximo dia 26, principalmente aqui do estado do Rio de Janeiro, tenha sempre em mente o melhor, não para você, mas o melhor no todo, para a sua sociedade, para a sua comunidade. Vote consciente, não vote branco, não vote nulo, acho que isso aí não acrescenta. Se você quer votar, vai lá, vote, bem ou mal, mas vote com a sua consciência, para governador e para presidente da República. Porque só através do voto é que a gente pode mudar. Nós temos tantas chances de 4 em 4 anos mudar. E se não acertou dessa vez, daqui a 4 anos tem outra eleição de governador e para presidente da República. Daqui a 2 anos nós temos que conscientizar, temos vereadores para prefeito. Então é isso que é importante, a conscientização de cidadania. A gente só pode cobrar se a gente exercer o direito do voto. Realmente, eu gostaria de aproveitar e reiterar suas palavras, também ratificar todas as palavras que foram ditas. Eu venho a confirmar, sim, que no dia 26 de outubro próximo, você telespectador, vote com consciência, não vote pela emoção. Faça o que o seu coração mandar. Cuidado com a influência que você pode sofrer de um amigo, de um vizinho, de um parente. Faça o que o seu coração mandar. E com certeza você vai fazer a melhor escolha. Só participando e só votando, você pode fazer o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado muito melhor. Agradecer a todos vocês que ficaram até agora com a gente aqui no Jogo do Poder, prometendo voltar numa próxima oportunidade com mais um entrevistado aqui e com certeza vai deixar você muito bem informado. Até a próxima, fiquem todos com Deus.